Na época que eu estava na faculdade, eu tinha um colega muito querido, assim, um colega que era muito amigo, muito próximo a mim, também a Susan. E ele era para mim um grande símbolo, sabe, de força. Ele já era uma pessoa um pouco mais velha que eu, já tinha trabalhado antes de estar na faculdade de teologia e se preparar para ser pastor. Então ele era uma pessoa assim que tinha muita disposição, trabalhava muito, botava a mão na massa, pessoa muito forte, mentalmente, fisicamente, uma grande referência para mim, era uma referência para mim, um colega realmente em quem eu me espelhava. E alguns meses atrás, ele teve uma crise de esgotamento e burnout. Sabe, ele teve um momento assim, realmente de esgotamento, de não conseguir mais trabalhar. E mergulhou numa crise emocional profunda. E aquilo para mim, assim, sabe, foi um grande acordar, porque eu sempre tinha lá no fundo um sentimento, mas muito, muito disfarçado, assim, de que esse tipo de problema de saúde emocional não era comigo, sabe? Ah, eu consigo, eu dou conta. Os outros podem ter essas coisas assim, mas eu estou tranquilo. Mas quando eu vi essa pessoa, esse amigo, tendo essa dificuldade, eu pensei, cara, é comigo sim. É algo que pode acontecer também comigo, é algo que eu preciso entender mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me reorganizar melhor. E aí eu queria começar essa mensagem dizendo, às vezes a gente fala de saúde emocional e a gente pensa que é uma coisa distante, não é. Nós vivemos uma época onde esses números de saúde emocional, de ansiedade, de estresse, por exemplo, eles aumentam muito. E nós precisamos aprender a lidar com isso, precisamos aprender a pensar e avaliar a nossa vida, precisamos aprender a nos reorganizarmos. A gente precisa se fortalecer. E essa série de mensagens, ela é isso, é esse momento de fortalecimento, esse momento de reflexão, da gente parar e avaliar um pouquinho. Aqui na que todo mês de setembro a gente faz uma série de mensagens direcionadas à saúde emocional, também lembrando o Setembro Amarelo, e dessa vez, então, essa série de mensagens, ela se chama Tarja Branca, uma série que nós já fizemos 3 anos atrás, agora é uma reedição, mas não se preocupe, a gente não vai repetir conteúdo. E essa ideia do Tarja Branca, nós vamos ver nessa série de mensagens atitudes sem contraindicação para nós cuidarmos da nossa saúde emocional, tá bom? E o primeiro assunto que nós vamos ver hoje é estresse. Não sei se vocês sabiam, mas a palavra estresse, antes de ser usada para falar de saúde das pessoas, ela era usada na engenharia civil. E ela era justamente usada para falar de pilares e de vigas que estavam suportando peso, suportando carga, suportando estresse. Elas estavam pressionadas, apertadas. E só em 1936, um endocrinologista chamado Dr. Hans Selye começa a pegar esse termo da engenharia civil e trazer para a saúde. E ele começa a entender que nós, muitas vezes, também estamos pressionados, não de cargas de cimento, mas de cargas emocionais, desafios que muitas vezes vão nos tomando durante a nossa semana. E aí ele começou a falar sobre estresse, agora na saúde. Esse Dr. Hans Selye, ele é mais ou menos assim o que o psicanalista Freud foi para a psicanálise, né? Esse Hans Selye foi então para a questão do estresse. E esse médico, ele colocou então, ele dividiu o estresse em 4 etapas. A primeira etapa, olha só, é a etapa de alerta. É quando a gente tem um desafio, seja ele qual for, e aí entram algumas doses aí de adrenalina no nosso corpo, e a gente fica um pouco mais acordado, um pouco mais disposto, mais energizado, e a gente sente que a gente vai conseguir, porque o estresse, ele é um mecanismo positivo que nós temos para nos ajudar a vencer desafios. Ele não é ruim, ele é bom. Ele foi feito para quando a gente está sob tensão, a gente ficar mais preparado para vencer um desafio. E esse é o primeiro estágio dele, alerta, que é positivo. Mas, vamos imaginar que o nosso estresse não passa. A gente venceu aquele desafio que nos deixou estressado, mas atrás dele veio outro. Veio mais um.
E a gente venceu aquele, atrás dele vem mais um. E a gente continua sobre aquela tensão. E aí o Hans Selye fala, aí a gente está entrando na segunda etapa, que é a etapa da resistência. É a etapa que a tensão começa a se acumular. Esses hormônios que deixam a gente mais ligados começam a se acumular. A nossa imunidade começa a cair. E aí a gente começa a sentir alguns sintomas de desgaste no nosso corpo. Como, por exemplo, o nosso raciocínio começa a ficar um pouco mais lento. A nossa memória começa a falhar. Já teve isso? De você começar a esquecer de coisas que não é normal, que você deveria lembrar. Como é que eu esqueci isso de novo? E a gente já começa a sentir alguns sinais de desgaste. Mas vamos supor que você não consegue relaxar, porque vem mais uma situação, mais outra, e mais um estresse, e mais outro, e aí você entra na terceira fase, que ele chama de quase exaustão. Aqui, começa a surgir problemas de saúde mais sérios, a qualidade do sono começa a piorar, além da dificuldade de concentração e memória piora, mas também começa a surgir um sentimento de desânimo. Talvez uma das coisas que mais caracteriza essa quase exaustão, e fica de olho, tá? Isso aqui é bem importante. É que a gente só tem vontade de fazer o mínimo necessário. A gente só tem vontade de fazer o mínimo necessário. Mas supondo que você continua com cargas emocionais para vencer. E aí você pode chegar no estágio 4, que é o estágio da exaustão. Onde a saúde está comprometida, surgem problemas de saúde, como por exemplo, hipertensão e arritmia. A gente fica apático, confuso, esgotado, e aqui nós não conseguimos mais trabalhar e precisamos de ajuda médica. Foi o que aconteceu com esse meu amigo que eu comentei no começo. Então, assim, qual que é a ideia? Todos nós fomos criados para aguentar certa carga, mas por um tempo. O estresse é um botão de emergência, mas qual que é o problema hoje? O problema é que esse botão de emergência está sempre ligado, e isso começa a desgastar o nosso corpo, e chega um momento que a gente encontra o nosso limite. Por exemplo, gente, o que eu tenho aqui na mão? Vaso de flor. Ele é pesado? Não. Dá para levantar tranquilo? Tem alguém aqui que não conseguiria levantar esse vaso? Todos nós levantamos, né? Agora, imagina que eu tenho um desafio, eu vou ficar com ele com o braço estendido. E eu tenho que ficar com ele estendido agora por 10 minutos. Começa a ficar mais difícil, né? Vamos supor que agora eu tenho que ficar com ele com o braço estendido por meia hora. Começa a ficar mais difícil, né? E se eu tiver que ficar com ele com o braço estendido por 10 horas? Fica insuportável. Consegue entender? Mas é leve. E eu consigo levantar ele tranquilo. Mas eu preciso ter momentos onde meu braço repousa, descansa, não segura. O estresse também é isso. É um instrumento natural para levantar cargas. Só que se a gente está sempre com ele, chega uma hora que se torna insuportável. Essa é a ideia. Bom, diante disso, de acordo com o Alexandre Marra, pesquisador do Albert Einstein, os principais motivos de estresse são, número 1, liderando o nosso ranking, problemas no trabalho. Grande motivo de estresse para muita gente. Número 2, com o vice-campeonato, dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras, que nos pressionam bastante. Terceiro maior motivo de estresse, questões familiares. Problemas na família. Problemas às vezes com os filhos. Quarto maior motivo de estresse, problemas na vida romântica. Dificuldades às vezes em encontrar alguém ou de construir um relacionamento saudável e forte. Quinto maior motivo de estresse, insegurança em geral, e associado muitas vezes até à questão de baixa autoestima, insegurança geral da pessoa. Sexto motivo de estresse, vida acadêmica ou escolar. Isso é um alerta para a gente, porque às vezes a gente menospreza o que os nossos filhos passam. Essas coisas de escola aí, o que é difícil mesmo é o que eu passo. Não, é um grande motivo de estresse. Sim. Muito bem, diante disso, como é que vocês estão? Estressados? Naquela tabelinha lá, vocês estão no ponto 1, no 2, no 3, no 4. Como é que está? Como é que a gente lida então com o estresse? Deixa eu passar para vocês hoje um hábito, sem contraindicação, que pode fazer grande diferença para estresse, tá bom? Para isso, nós vamos estudar um pouco a vida de Jesus.
Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 29, ele diz algo muito interessante, presta atenção nessa passagem, ele diz assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A palavra estresse começa a ser usada em 1936. Logicamente, ela não está na Bíblia. Ela não é usada na Bíblia. Mas se tem um lugar onde o conceito de estresse aparece, é aqui. Cansados e sobrecarregados. É gente que está sobrecarregada, que está ganhando muito carga e está ficando cansada. Estresse. E Jesus está dizendo, venham a mim e eu vou dar descanso. Mas como ele vai dar descanso? E aí ele fala no meio do versículo, aprendam de mim. O que Jesus está querendo dizer aqui, com toda segurança, é que se nós aprendermos a viver do jeito que ele vive, que se nós conseguirmos imitar o estilo de vida de Cristo, dele mesmo, nós estaremos mais seguros contra o estresse. Essa é a ideia do que Jesus tem falando. Tá, mas como Jesus lida com o estresse? O que a gente pode copiar dele? O que a gente pode absorver da vida de Jesus para nós lidarmos com essa situação que é tão difícil e desafiadora? Para mim, depois de estudar a vida de Jesus por tantos anos, eu acredito sinceramente que a passagem bíblica onde nós mais podemos aprender com o exemplo de Jesus sobre o estresse está em Marcos capítulo 1. Eu quero ler com vocês. Marcos 1, 32 a 34, diz o seguinte: ao anoitecer, repara aqui, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, agora no outro dia, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Primeiro, quero que a gente perceba aqui, que às vezes a gente tem uma visão errada da vida de Jesus. A gente pensa que Jesus tinha uma vida de monge, assim, que Jesus acordava tranquilo, né? E tinha uma vida sossegada, passava o dia inteiro orando. Às vezes a gente pode ter a impressão que Jesus acordava com os passarinhos cantando, e eles pousavam no seu ombro, e era uma vida tranquila da Disney, assim. Você vê nesse texto que não. Jesus tinha uma vida cheia. Você viu no texto, quando se diz que depois do anoitecer, a cidade inteira estava na porta dele, pedindo que ele curasse todo mundo. Jesus estava literalmente fazendo sobre hora, depois das 6 horas, e a cidade inteira na porta da casa dele, demandando a atenção dele. Jesus não tinha uma vida tranquila, Jesus tinha uma vida muito agitada. Quando os discípulos encontram ele no final dessa situação, eles falam, todos estão te procurando. Eu não consigo ler esse versículo e imaginar eles falando isso calmos. Consigo imaginar eles falando, todos estão te procurando. Você aqui, né? Só consigo imaginar assim. Você percebe que essa frase aqui, ela tem um forte tom de ativismo. Todos estão te procurando, tem muita coisa para fazer, a agenda está cheia, Jesus, vamos. A gente percebe que nessa frase também tem um tom muito forte de urgência. Todos estão te procurando, vamos logo. A gente também percebe que essa frase, ela tem um sentimento muito forte de culpa, sabe? Todos estão te procurando e você aqui sem fazer nada. Você percebe? Jesus, não se engane. Jesus tem uma vida de pressão. Mas o que é interessante é que ele não se deixa levar por essa pressão e por esse estresse. O que ele responde para os discípulos é, vamos para outro lugar.
vamos para outro lugar. Ele não cede, ele não é engolido para o meio daquela rotina maluca. A vida dele não acelera que nem doideira. Não. Ele resiste, apesar de ele viver pressões parecidas conosco e muito provavelmente maiores, Jesus consegue lidar com elas. Mas qual é o segredo? O que Jesus faz para lidar com essas pressões? O que ele está fazendo para não ceder a esse rolo compressor de urgência, de pressão que a gente sente todos os dias? E a resposta está nesse texto. De madrugada, ele sai para orar. Jesus fazia com regularidade momentos de pausa. Não é só em Marcos 1. Se você for ler os evangelhos, você vai ver em muitos lugares Jesus parando e fazendo momentos de pausa. Jesus faz momentos de pausa. E aí, de repente, a gente pensa assim, né? Mas eu também faço momentos de pausa. Todo dia, 7h30, 8 horas da noite, quando eu chego em casa, eu me estarro no sofá e faleço lá assistindo a Netflix. Não é esse tipo de pausa que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui de nós fazermos pausa de exaustão no final do dia, porque nós não aguentamos mais e a gente não tem disposição para mais nada, então a gente fica estarrado, sem se mexer. Jesus está falando de nós fazermos pausas estratégicas, intencionais, para a gente se afastar um pouco da nossa vida, da nossa correria, enxergar eles com um olhar externo e pensarmos um pouco nisso. Jesus está falando de um hábito que nós pouco temos hoje, o hábito de nós pararmos um pouco e avaliarmos a nossa vida. Vem cá, estou indo na direção certa ou não? Estou indo num bom caminho ou não? As coisas estão boas assim ou não estão? O que precisaria mudar? A gente já não tinha muito o hábito de parar e refletir. Mas sabe uma coisa que tirou completamente esse hábito de nós? Quem sabe? Celular. Quando a gente poderia parar para refletir, a gente está fazendo o quê? Mexendo no celular. Percebe? Gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Muito séria. Eu já li bastante sobre saúde emocional e sobre estresse, em livros cristãos e em livros que não são cristãos, em livros científicos. E com toda segurança e tranquilidade do mundo, posso dizer para vocês, quase todo, se não todo livro que fala sobre estresse, vai falar sobre pausas, sobre a importância da gente parar um pouquinho e avaliar. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Um dos livros que mais tem sido usados agora em contexto acadêmico para falar desse assunto é um livro chamado Sociedade do Cansaço, de um filósofo chamado Byung-Chul Han. É um sul-coreano que dá aula nas melhores universidades da Alemanha. Ele escreveu um livrinho assim, chamado Sociedade do Cansaço, que tem um conteúdo gigantesco, e onde ele explica quais foram as mudanças que aconteceram nas últimas décadas, que fazem com que a gente se sinta tão cansado e esgotado. Ele vai explicar o desenvolvimento da nossa sociedade, as coisas que mudaram. Ele vai falar por que nós nos cobramos tanto. Nossa maior cobrança normalmente não é de outros, né? Não é do chefe, é da gente mesmo. Você já reparou isso? Quem que é o nosso maior carrasco? Normalmente somos nós mesmos, né? Ele explica tudo isso de uma forma extremamente profunda. E quando ele finalmente chega na parte, o que a gente pode fazer? Ele fala, nós deveríamos resgatar uma vida contemplativa, uma vida com mais pausas de avaliação. E não só ele, diversos autores, dos mais diferentes, vão dizer, ei, está falando sobre estresse? Vamos falar sobre estresse, sobre cansaço, sobre desgaste, sobre esgotamento. Faça pausas. Faça pausas. É importante. Mas a gente de repente pode falar assim, tudo bem, gente. Eu entendi que Jesus está falando para a gente fazer pausas. Mas o que Jesus sabe do mercado de hoje em dia, né? Jesus não sabe como é que são as coisas hoje. Jesus não sabe como é que funciona uma empresa hoje. Jesus não sabe como a gente tem que correr aí atrás das coisas. Não tem como fazer pausas hoje. Na época de Jesus dava. Mas deixa eu mostrar para vocês algumas frases. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos,
Olha, eu acho que a gente não é mais ocupado do que o presidente dos Estados Unidos. Acho que não. Abraham Lincoln falou, olha só, sempre que eu estou ocupado, eu tento reservar um tempo para pensar antes de agir. O tempo de reflexão é tão importante quanto o tempo de ação. Cara, talvez um dos caras mais ocupados da sua época diz, é importante parar e refletir. Faça pausas. Mas não está convencido ainda? Tá bom. Peter Drucker, consultor de gestão e escritor, ele é dessa área, uma das pessoas mais conhecidas do mundo, assim, ele tem vários livros nessa área sobre gestão. Ele fala, siga a ação eficaz com uma reflexão tranquila. Da reflexão tranquila virá uma ação ainda mais eficaz. Opa! Faz, mas para refletir. Beleza, não se convenceu ainda? Mais uma. Jeff Bezos, fundador da Amazon. Os melhores líderes não apenas fazem, eles reservam momentos para reflexão e análise antes de agir. Uau! Mas se você não se convenceu ainda, eu tenho uma última. Steve Jobs. Você precisa de tempo sozinho para se reconectar com o que realmente importa e fazer escolhas criativas. E aí ele coloca, não há atalhos para isso. Quer ter uma vida equilibrada? Faça pausas intencionais para avaliar e analisar a sua vida. Esse é o ponto, primeiro ponto. E é interessante porque quando a gente fala com pessoas estressadas, a gente precisa entender isso. Quase todo o material sobre estresse que a gente lê, vê, palestra que a gente assiste, vai falar sobre a importância de pausas. Mas todo estressado vai dizer que no caso dele é impossível fazer pausas. Eu creio que o primeiro ponto para a gente avançar nisso e realmente aliviar o estresse é a gente se convencer que não só é possível fazer pausa, como é necessário. Como é necessário. Mas aí, ok, não é só parar, é reorganizar. Olha só, quando Jesus sai da sua pausa, ele é confrontado com os discípulos que talvez já estavam há tempo procurando ele, já estavam provavelmente com sangue quente, que aí falam, todos estão te procurando, né? Os discípulos chegam até Jesus e falam isso. E aí Jesus fala, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Caramba, Jesus sai da sua pausa com uma consciência incrível de quem ele é e do que ele precisa fazer. E sabendo quem ele é e o que ele precisa fazer, ele também consegue dizer não para aquilo que não tem a ver com quem ele é, ou não tem a ver com o que ele precisa fazer. Mas o que eu quero que você perceba nesse momento é que ele saiu da pausa com a vida organizada, com clareza. Eu sou isso, Deus é aquilo, e eu sei o que Deus quer fazer comigo nesse momento. Ele não só parou, não foi um momento de descanso e de silêncio, foi um momento de reorganização da vida, de botar as coisas de novo no lugar. Foi um momento de reavaliar, de pensar o que eu estou dando prioridade que talvez não precisaria, o que eu não estou dando prioridade que eu precisaria. Minha vida está indo na direção certa, eu estou seguindo os valores que eu busco realmente. É um momento de reavaliação. Deixa eu dizer uma coisa para você, para todos nós. Você está estressado? As férias não vão resolver. As férias não vão resolver. Às vezes a gente, quando está estressado, está com muita tensão, a gente pensa, não, as férias estão chegando, né? Depois das férias tudo vai ser bom, vai ser tranquilo, eu vou voltar renovado. Ou a gente pensa assim, se as férias não estão chegando, o final de semana está chegando, aí final de semana eu descanso, tudo vai ser melhor. Eu entendo, tá? Eu entendo, e férias e final de semana e descanso são coisas excelentes, excelentes. Mas a questão é, a gente até vai para as férias, a gente descansa, mas se a gente voltar e as coisas vão estar do mesmo jeito, vai passar um tempo e nós vamos estar como? Estressado de novo. Lembra daquela frase do Einstein? O Einstein falou certa vez que é loucura fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Mas é isso que a gente faz, né? Então, não adianta só descansar. É importante, mas não adianta só descansar. A gente precisa reorganizar, repensar, reavaliar.
Tempos atrás, eu fiz um curso de empreendedorismo do Empretec. Vocês conhecem, ele é promovido pelo Sebrae, acho que foi criado pela ONU, se não me falha a memória, para desenvolver empreendedorismo nas pessoas. E eu fiz esse curso. Faz anos, né? O Bernardo era recém-nascido. Eu chamo esse curso do meu trauma favorito, assim, porque foi uma semana maluca, né? Assim, o curso é extremamente puxado, foi uma loucura. Mas teve uma lição, teve várias lições que eu guardei para a minha vida e valeu a pena. Mas uma delas, deixa eu dividir com vocês, a gente estava reunido depois do curso com os colegas e a gente estava conversando juntos o que mudou, né? E uma pessoa, uma amiga, uma colega, empresária, ela disse, eu pensava que eu estava sobrecarregada, mas eu descobri que eu estava desorganizada. Eu pensava que eu estava sobrecarregada, mas na verdade eu estava desorganizada. Sabe, às vezes quando a gente pensa assim, não, as férias vão resolver todo o problema, às vezes até é ruim, porque a gente deixa de fazer o trabalho que nós realmente deveríamos estar fazendo. Se eu estou tão desgastado, se eu estou tão estressado, o que precisa ser diferente? Se eu estou tão desgastado, se eu estou tão estressado, se esse rolo compressor de urgência, pressão, me esmagou, eu deveria parar e pensar o que pode mudar. Que olhar que eu posso ter diferente, que iniciativas eu posso ter diferente. E a gente deixa de fazer esse exercício, que é literalmente o mais importante. Jesus aqui ele tinha um problema muito claro. Ele tinha muita coisa para fazer. Como é que ele resolveu? O momento de pausa mostrou para ele quem ele era e o que ele precisava fazer, e mostrou também para ele, então, o que não precisava fazer. E ele resolve, e ele consegue dizer não. Talvez o nosso problema de estresse seja outro. Talvez a gente esteja afundando em estresse porque a gente está excessivamente preocupado com as coisas. Se talvez essa é a sua questão, eu vou te convidar especialmente para estar aqui na semana que vem, porque a gente vai falar justamente sobre preocupações na semana que vem. A gente não pode aqui dizer qual é a solução do estresse, mas a gente pode dizer qual é o caminho, e o caminho é fazer pausas para reorganizar a vida. Fazer pausas para reavaliar a sua caminhada. Mas aí vem um ponto que eu considero realmente bastante importante. Jesus não apenas faz pausas para reorganizar a vida. Tem mais uma coisa que ele faz nesse texto que a gente leu. Jesus faz pausas para reorganizar a vida, mas ele faz isso junto com Deus. E eu quero defender para vocês a ideia de que é justamente esse ponto que faz toda a diferença. Sabe, Jesus não apenas pausa a vida, Jesus ora. Viu o texto? Ele não foi só parou e descansou, não, ele foi orar junto com Deus. Jesus não apenas reavalia a sua vida, ele faz isso junto com Deus. Me diz uma coisa, como é que é possível que Jesus conseguiu sair desse momento de pausa com tanta clareza de quem ele é e de qual era a sua missão ali? Porque aquele momento de pausa não foi só ele sozinho, ele estava junto com o Criador. E se existe alguém que sabe quem nós somos e que caminho nós precisamos seguir, é esse Deus. Por isso, não é só importante parar e refletir também, e isso vai ajudar muito. Mas o ouro realmente está em nós aprendermos a parar para refletir e reorganizar a vida junto com Deus. A grande lição é nós regularmente tirarmos um tempo para estarmos junto com o nosso Deus e dizer: Deus, me mostra quem eu sou, me mostra qual é a minha missão aqui, e qual o caminho que eu devo seguir, e qual o caminho que eu não devo seguir. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele disse uma vez que me segue a vida toda, eu nunca vou esquecer ela, eu acho. Ele diz: a oração não muda Deus,
ela me muda a mim mesmo. O que ele está dizendo aqui, a gente às vezes pensa que a oração é para mudar Deus. Não, eu vou orar de forma bem fervorosa para Deus, para Deus fazer o que eu quero. Porque se eu orar com muita força, Deus vai fazer o que eu quero e as coisas vão dar certo. E aí, quando as coisas não dão certo, às vezes a gente até faz um jejum, né? Para convencer Deus de que para fazer o que eu quero. Esse não é o propósito da oração e não é o propósito do jejum. O propósito da oração e do jejum é nós entendermos o que Deus quer para nós. É convencermos a nós mesmos do caminho que Deus tem para a gente. E é isso que Jesus faz. Gente, eu queria encerrar esse momento perguntando para você: você tem vivido junto de Deus? Sinceramente, você tem vivido junto de Deus? Vocês sabem, a minha história com Deus, ela não é aquele testemunho, aquela história linda, né? Aquela história emocionante, pessoa que estava perdida, né, no mundo, nas drogas, eu não sei o quê, e ela encontrou a Deus e foi restaurada. Essa não é a minha história. A minha história com Deus, eu acho ela bem diferente, mas de repente ela te ajude. A minha história com Deus era a história de alguém que estava perdido na igreja. Essa é a minha história. A minha história é: eu nasci numa família extremamente cristã. Meu pai era pastor, minha mãe era líder do ministério infantil, e todo domingo, todo sábado e vários dias da semana a gente estava na igreja. Mas quando eu era adolescente, só quando eu era adolescente eu percebi que eu não ia porque eu amava Jesus e queria ser como Ele. Eu percebi que eu estava lá porque era uma tradição familiar. E quando eu percebi isso e percebi o quanto Deus me amava, e aquela história que eu já tinha ouvido tantas vezes, de como eu era pecador, de como eu tinha nascido distante de Deus, de como eu não conseguia viver perto de Deus, mas aquilo que Jesus fez por mim numa cruz e na ressurreição me reconectava com Deus, aquela história que eu tinha ouvido desde que eu era bebê, fez sentido. E aquele foi o dia em que eu dobrei os meus joelhos e de forma muito sincera eu disse: eu me rendo. Eu não quero mais viver do meu jeito, quero viver do teu jeito. Não são mais as minhas prioridades, são as tuas. Eu quero viver para fazer a tua vontade. E a partir daquele dia eu percebi que Deus estava junto de mim mesmo. E daquele dia, que já faz mais de 20 anos para cá, eu já tive incontáveis momentos de pausa e de reorganização da vida junto com Deus. E eu sou muito sincero em dizer que é exatamente isso que me mantém de pé. Muitas vezes nesses momentos de pausa, de oração, junto com Deus, eu percebi coisas que eu precisava mudar, direções que não estavam boas. Eu percebi que eu estava dando muito valor para coisas que não tinham, pouco valor para coisas que tinham. Eu percebi muitas vezes que eu não estava vivendo de acordo com os valores que eu queria viver. Esses momentos de pausa são os momentos mais preciosos da vida. E eu quero te convidar essa noite a viver disso na sua vida de forma regular. Avalie. Você tem feito pausas o suficiente, ou a pressão e o estresse do cotidiano te engoliram? Você tem parado o suficiente? 2. Você está sobrecarregado ou mal organizado? Se pergunte isso. O que está te causando esse estresse? Existem áreas da sua vida que precisam ser revistas? Você tem incluído a Deus na sua avaliação e reorganização de vida? Ou você tem feito isso sozinho? Não existe melhor companhia para a gente ter essas pausas do que o Criador do universo. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas.
Pense nisso. Até a próxima.